boa noite a todos. Para prosseguirmos, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Ok. Então, nós estávamos assistindo a 2 vídeos, o primeiro foi muito bem, o segundo até a metade. Agora a gente percebe que a gravação não está lá essas coisas, né? Então a gente interrompe para poder processar aqui a nossa fala, né? Fazer uma síntese, uma generalidade sobre o curso que todos nós iremos fazer. Então, em primeiro lugar, eu saúdo a todos, a paz reverencial. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de conferência online da Aguissal, Associação Gnóstica Samael A1VO, nesse dia de hoje, que nós estamos aqui no dia 24 de fevereiro de 2013, com o propósito bem definido de conjuntamente fazermos esse curso, onde iremos aprender muitas coisas como resultante do compartilhamento, né? Do compartilhar entre nós de nossos saberes. Cada um de nós sabe um pouquinho e compartilha com o outro. Então aqui é uma sala de estudo, é um grupo de estudo. E um grupo de estudo já diz o nome. Nós estamos aqui para estudar, para pesquisar. Todos nós somos estudantes, pesquisadores, estudantes de gnose, da eterna ciência dos sábios. E então desejo a todos que possam atingir os seus objetivos de aprender aquilo que precisam como alimento das vossas almas. E, sobretudo, desta aprendizagem teórica, que possamos colocar em prática nas nossas vidas cotidianas. Então, nós estamos aqui para aprendermos a respeito das Escrituras Sagradas. Veja bem que a gente não está dizendo só a respeito da Bíblia Sagrada, sim das Escrituras Sagradas. Então nós vamos estar tratando nesse curso das diversas Escrituras Sagradas, tais como o Alcorão, como o Bhagavad Gita, como as Ramayanas, o Torá, Livro de Mórmon, as Escrituras Sagradas dos Maias e muitos outros que vão aparecendo por aí, tais como também os livros canônicos, né, das Escrituras Sagradas, que é a nossa Bíblia, também os apócrifos. Então nós vamos estar falando aproximadamente da duração do curso, de 3 a 4 meses, de todas essas escrituras. Estaremos fazendo uma interconexão entre todas elas, uma síntese para estabelecer o paralelismo que há entre todas. No final do curso, todos nós vamos sair daqui sabendo que Jesus Cristo, tão sabiamente, né, descrito na nossa Bíblia Sagrada aqui no Ocidente, teve a trajetória da sua iniciação. Semelhante a ele tiveram várias outras pessoas que nem supostamente o pessoal das religiões supõe, né, que existe. E quando defronta com essa existência, não acredita, porque, como diz aquele ditado, não está procurando, então não sabe também o que procura. E quando não estamos procurando e não sabemos o que procuramos,
quando encontramos, não temos condições de identificar, de avaliar aquilo que encontramos. Então, tudo isso nós vamos estar vendo no nosso curso. Então, vai ser um curso bastante interessante. A nossa troca de experiência vai ser também super interessante. Então, por que nós estamos fazendo esse curso, né? Por que estamos oferecendo a vocês e todos nós estamos compartilhando? Então, isto tem uma justificativa para nós, estudante gnóstico. Nós sabemos do fragmentalismo, né? Do paradigma mecanicista, que fragmentou o conhecimento, né? E isto deu, nós vamos estar falando nesses paradigmas mais à frente. Há dois paradigmas de abordagem do conhecimento: é o paradigma mecanicista, que fragmenta, e o paradigma holístico, que faz a conexão do todo. Infelizmente, o conhecimento de nós seres humanos, nós vamos estar vendo nesse curso, de todas as religiões, está embasado no paradigma mecanicista. Aprendemos por esse paradigma na nossa família, aprendemos nas escolas, infelizmente nas religiões e até na gnose. Então, por esse paradigma, o que é um paradigma? É um parâmetro, né? Vamos dizer assim, um referencial por onde se embasa o conhecimento, e a gente aprende a ver, então, por esse paradigma mecanicista, as coisas todas, né? Fragmentadas, separadas umas das outras, sem conexão entre elas. Então vai dificultando, né? Vai dificultando o nosso entendimento. Então, devido a esse fragmentalismo mecanicista, há inúmeras interpretações da linguagem simbólica das escrituras, dificultando a compreensão de todos nós, da verdade de Deus. Segundo Samael a 1 há 7 maneiras de nós interpretarmos os símbolos das escrituras sagradas. Há 7 sentidos para cada símbolo. Vai desde o sentido mais grosseiro, que é o sentido material, até o mais, vamos dizer assim, até o mais sutil, que é o sentido espiritual. Então, há 7 interpretações para cada coisa, e a maior, o que é mais verdade é aquele que é mais sutil, é aquele que é invisível, né? Aquele que é incognoscível, aquele que é difícil de se perceber. Então, por exemplo, hoje nós vamos estar aqui na última conferência da noite, todos estão convidados. Nós temos uma conferência para a fase avançada do nosso curso de Gnoses. Os novos, se quiserem assistir, sejam bem-vindos, mas não são obrigados. Então, nós vamos estar falando sobre as 7 igrejas. Então, 7 igrejas são símbolos, né, que estão nas escrituras, e elas podem ser interpretadas de diversas maneiras. Então, e a maneira que as igrejas, as 60 mil religiões, os seus adeptos entendem, a maneira mais grosseira é no seu sentido literal, interpretado ao pé da letra. Então, antes de eu entrar para a gnose, eu conto lá a história no vídeo. Há 35 anos, mais de 30 anos atrás, eu li um livrinho, né, do Bispo Macedo. Ele não era tão famoso como hoje, né, o Bispo Macedo da Igreja Universal. Então ele fala lá dessas 7 igrejas. Então ele mostra o mapa onde elas se encontram. Ele fala com muita propriedade, descreve todas literalmente de uma maneira assim incrível. Mas jamais o Bispo Macedo, com todo esse poder de escrituração, né, de escrever sobre as 7 igrejas, jamais ele chegou ao seu sentido real, jamais ele suspeitou de entender, de compreender isso que vocês vão compreender hoje.
Jamais ele parou para refletir e teve a compreensão de que as 7 igrejas, elas são internas, elas estão dentro de nós mesmos, como descrevem os capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse. E isto é tão difícil de compreender, porque depende da nossa mente interior. O coração não é para a intelectualidade. Jamais então ele suspeitar que está dentro de nós mesmos, essas 7 igrejas, conforme nós vamos ver na conferência de hoje, se vocês ficarem até lá. Então, é assim que são entendidas os símbolos, né? As nossas escrituras sagradas são todas simbólicas, e cada símbolo, então, 7 sentidos, como diz o venerável mestre Samael, a gente já falou. E há essa enorme quantidade de interpretações que as pessoas dão, e dificuldade de entendimento, porque isso é próprio do ego. Então, dizem que há 60.000 religiões, e cada uma delas tem uma interpretação diferente, e cada uma dessa interpretação é fruto do ego. O ego é que dá esta fragmentação. Então, o número de religiões já bastante avançado, e cada dia avança, é diretamente proporcional ao robustecimento do ego. Então, quanto mais o ego vai engordando, vai se fortalecendo, mais religiões as pessoas vão demandando, porque um não entende a do outro, quer fazer uma diferente, né? Então é assim que nós vamos estar fazendo a leitura no nosso curso. Então vamos partir do sentido mais grosseiro para chegar ao sentido mais sutil, que é o que corresponde à verdade, à realidade absoluta. Porém, essa sutileza quase sempre está nas entrelinhas das escrituras. Então nós vamos aprender nesse curso a aprender a ler, né, a buscar os sentidos que estão ocultados, que estão ocultos, que estão nas entrelinhas. Nós vamos sair daqui, oxalá que todos nós saiamos, é esse nosso objetivo, com a capacidade de ler as escrituras sagradas nas suas entrelinhas. Como que é isso, saber ler nas entrelinhas? O intelectual só lê o que está nas linhas, e se apagar uma letra, ele já não lê mais. E se nós aprendermos a ler nas entrelinhas, nós vamos usar a nossa intuição e podemos fazer uma leitura com muito mais propriedade, né, com muito mais profundidade dessas coisas que estão ocultadas nas entrelinhas das escrituras sagradas. E a lente, vamos dizer assim, a lente, né, o aparelho óptico, né, a lente que dá capacidade de visão aos adeptos das mais diversas religiões, geralmente não capta o que nós vamos estar aprendendo neste curso. Daí que nós temos que cada religião costuma dar a sua interpretação singular aos símbolos escritos, e estas interpretações distorcidas de seu real significado são devidas, né, ao ego dos halos religiosos. Então nós estamos dando aqui uma palavra nova. O que seria halo, né? Eu vou digitar aqui. Então nós temos aí a palavra halo, que é o contrário de alto. Então nós vamos chamar no nosso curso halo religiosos aquelas pessoas que entendem a religião no seu aspecto externo, só enxerga para fora, né? Essas pessoas, infelizmente, das 60.000 religiões, que faz a leitura das escrituras no seu aspecto material, não consegue traduzir em símbolo, traduzir o símbolo, as parábolas. Por exemplo, quando Cristo pegou os seus apóstolos, ele ordenou, ele estava no seu momento final,
e diz para ambos, ó, idem vós de 2 em 2, pregai a boa nova a todos os povos da terra. Ao chegar às casas, anunciai-vos então a boa nova, e se eles não quiserem aprender, achacoalham as alpargatas, né? Então os calçados, em sinal de protesto, e não volte mais ali. Não adianta jogar a pérola para os porcos, não atireis coisas sagradas para os cães. Então aí, se pedirmos para ler essas escrituras nas mais diferentes religiões, aparecem as mais diferentes interpretações. Para a maioria dos crentes, né? Crentes, a gente diz aquela pessoa que crê das religiões. Nós gnósticos vamos aprender a sair da crença e mergulhar no universo da fé. Então, para os crentes, jogar pela coisa sagrada para os porcos, a coisa sagrada, o que seria? Então, para nós sabemos que o ensinamento para o Cristo ele era tão sagrado que é chamado de pérola, e os cães são as próprias pessoas, os fornicários. Não jogar coisa sagrada para os porcos que eles não reconhecem, né? Então, os porcos são as próprias pessoas. Quando você avança no estudo gnóstico, você aprende que o porco é o símbolo da fornicação. Então Jesus, de uma maneira simpática, né, parabólica, xingou a todas as pessoas, e elas não compreenderam, não compreendem porque não sabem interpretar esses símbolos, e que ali para o crente o porco é o porco mesmo, né? O porcão, para o palmeirense, o porco é o símbolo do time dele, né? Mas não é desse que o Cristo quis dizer. Então, é muito interessante nós aprendermos tudo isso para poder fazer uma interpretação não distorcida daquilo que quiseram ensinar os profetas, o Jesus Cristo e também os mestres, né, de todos os tempos. Então, quanto mais o ego vai robustecendo, como nós já dissemos, mais interpretações diferentes vão surgindo. Quando uma determinada denominação religiosa não consegue dar interpretação a uma determinada escritura, ela a suprime, como ocorre com o Apocalipse de São João, que muitas religiões o suprimiram. Nós vamos aprender isso lá nas últimas lições, que o Apocalipse é um livro que fecha as escrituras, de alquimia pura, e então ele é muito simbólico, ele tem muitos símbolos, a linguagem figurada, parabólica, e as religiões não possuem um mecanismo de leitura eficaz para dar interpretação em símbolos, então a maioria delas suprime, sem Apocalipse. Não tem Apocalipse, que também é chamado de Revelações, que foi escrita pelo São João na ilha de Patmos, né, conforme nós vamos ver. Então, já para o gnóstico, nós vamos aprender a interpretar, e a riqueza de sentidos, né, que estão ali, nós vamos tirar dali que as duas testemunhas, que para um crente comum são duas pessoas, para nós são os dois cordões, a Hidayah e Pingalá, como nós vamos estar vendo na conferência de hoje ainda, né? As 7 igrejas, também vai dizer lá, os 7 chakras. Falou aí no filmezinho das 5 coisas que apareceram lá no sonho de Daniel. Então, para nós sabemos que esses 5 são as 5 raças raízes, que nós estamos vivendo na 5ª raça. Então tudo vai tendo um sentido quando nós formos aprendendo a conectar aquilo que nós sabemos do conhecimento epistêmico com aquilo que sabemos do conhecimento gnóstico e fazer uma amarração à base das escrituras, então à luz do paradigma gnóstico. Então, como nós dizemos, né, dessas diferentes interpretações,
causadas pelo ego é que surgem as mais diferentes religiões, e o número delas vai ampliando na proporção direta do hipertrofiamento do ego, ou seja, à medida que o ego de todos os povos vai crescendo, e hoje está muito robustecida, o número dessas religiões vai aumentando, e nós chamamos isso de halo religioso, halo religiões, e com isso vai construindo aquilo que está escrito nas próprias escrituras. A famosa Torre de Babel, dentro dos próprios meandros, halos religiosos. Então, para as pessoas das mais diversas religiões, eles têm uma dificuldade enorme para interpretar a Torre de Babel, que eles ficam pensando que realmente pessoas que estavam tentando construir uma torre até as mais altas alturas, né? Hoje tem edifícios enormes, muito altos, né? Nas mais modernas cidades, como lá em Dubai, né? Então acho que eles ficam pensando numa torre à altura de um edifício deste. Jamais iriam imaginar que essa Torre de Babel é esta própria separação que vai se dando em virtude do ego, das diferentes maneiras de entender a Deus e as coisas divinas. Então, esta é a justificativa que nós falamos até agora para o nosso curso, para que nós estamos aqui. Então, justificando, passamos em frente, dizendo que nesse curso nós temos um objetivo. E qual é o objetivo do nosso curso? Então, o objetivo é nós compreendermos o real sentido esotérico das escrituras sagradas, desvendar os mistérios, os códigos e enigmas que estão por detrás de todos esses símbolos sagrados, escondidos nas entrelinhas das nossas escrituras e nas parábolas. Então Jesus Cristo e todos os mestres, utilizando o seu centro intelectual superior, expressavam um verdadeiro ensinamento divino com palavras simples, como Jesus falava de parábolas ligadas ao homem do campo, porque naquela época era o campo, então falava-se do grão de mostarda, do sermão das montanhas. Então é realmente extraordinário quando nós começamos a entender tudo isso. Então, nesse objetivo que nós estamos aqui, e nosso curso, para atender esses objetivos, nós vamos desenvolver determinados conteúdos. Então, os conteúdos do nosso curso, nós vamos então estudar a nossa a nossa Bíblia Sagrada, que nós conhecemos bastante, a Bíblia aqui do Ocidente. Também vamos estudar as Ramayanas. Foram as primeiras escrituras do planeta Terra, não tem idade praticamente para elas. As Ramayanas, então, vai falar do Rama, que é o iniciado que se cristificou. Rama teve uma iniciação semelhante a Jesus Cristo, e nós vamos estar vendo neste curso. Rama adentra ao rio para ser batizado pelo seu guru 10.000 anos antes de Jesus Cristo. E o guru chega e diz para o Rama: olha, Rama, eu te batizo agora, né, com a potência, mas daqui a pouco tu serás batizado pela ultrapotência. Então transporta de 10.000 anos atrás para Jesus Cristo. 10 anos depois também entra no rio e vai ser batizado pelo João Batista, que é o guru também. O João Batista é o mestre, iniciador da era de peixes. E João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus diz: olha, João, é bom que se cumpra as escrituras. Então João compreende e diz: eu te batizo com água agora, mas daqui a pouco vem quem te batiza com o Espírito Santo. Então a água é a potência, o Espírito Santo é a ultrapotência. Essa água em nós,
que é o símbolo do batismo, é a água seminal, e dela se extrai a energia, que é a ultrapotência, o Espírito Santo, a energia kundalínica. Então, nós vamos estar aprendendo na Ramayana tudo isso. Nós vamos também estudar a Mahabharata, o Bhagavad Gita. A Mahabharata também é escritura indiana muito antiga, não tem nem data. Isso vem desde os ancestrais da raça Atlântida, que sobrou a Índia. Todos vocês sabem que a Índia não se sucumbiu com o afundamento da Atlântida. A Índia se chamava Perlândia, de Pela, né? E lá então passou o Vatan, que é a linguagem falada pelos Atlântides, que deu origem ao sânscrito, né? Vai dar origem àquela linguagem oriental e todas as muitas línguas, mais tarde vem desdobrar no latim. E o Bhagavad Gita, que nós vamos estar estudando, a escritura também indiana, que quer dizer canção do Senhor. Ali vai ter um discurso, um diálogo do Arjuna e do Krishna a todo tempo, né? Nós vamos estar aprendendo isto lá no Bhagavad Gita. Também vamos estar estudando um pouco dos Vedas e o Alcorão, né? O Alcorão, que é a escritura dos maometanos. A gente vai aprender então do profeta Maomé, que foi um profeta instruído pelo anjo Gabriel, é o anjo da criação. Nós vamos estar aprendendo que o anjo Gabriel foi o anjo lá se não me engano, da primeira ou segunda raça raiz, né? Da segunda raça raiz. Depois vamos estar aprendendo sobre o Torá também, que são as escrituras judaicas, e vamos então estar nos apócrifos, como dizemos. Dizendo para vocês que vamos aprender que as nossas escrituras, elas acabaram de ser finalizadas no Concílio de Nicéia, né, 325 anos depois de Cristo, onde apareceram enormes quantidades de escrituras. Escolheram aquelas que mais se adequavam, né, ao sistema econômico, social da época, e chamaram essas de canônico, que são na realidade mais ou menos umas 56 livros, e desses 56 nós vamos ter 4 que são os 4 evangelhos do Novo Testamento, mas a maioria deles ficaram de fora, como os livros apócrifos. Vamos ter um livro de Tobias. Tem vários livros apócrifos que ficaram escondidos no Vaticano por muitos e muitos anos, até que veio o Papa João Paulo II. Eu assisti o dia que ele falou: a partir de hoje abrem-se as comportas, irmãos do Vaticano. Então ele está dizendo que estava aberto a partir dali, liberado para que todos tivessem acesso a esses livros apócrifos, e assim estão lá, todo mundo pode ter. E paralelamente a isso vieram surgindo as descobertas, né, dos pergaminhos do Mar Vermelho, né? O livro também do filósofo de Fumena, dos gnósticos egípcios, e muitos outros livros que vão comprovando, né, a autenticidade da gnose, e vão comprovando a fragmentação que sofreu as escrituras, e que dela nós temos apenas uma parte, conforme nós vamos ver neste curso. E por último nós vamos estar falando da verdadeira escritura, a verdadeira Bíblia gnóstica, a Bíblia dos gnósticos, que é a Pistis Sophia. Então a Pistis Sophia é uma escritura sagrada, é a nossa Bíblia. Ela foi escrita em linguagem copta, ou seja, em linguagem sagrada, portanto era de difícil entendimento, tinha que ter iniciações para fazer a sua leitura. A Pistis Sophia traz um diálogo entre Jesus e Maria, entre Maria e Madalena, né, Maria, mãe de Jesus, e entre os apóstolos, e todos entre si,
um discurso em vivo de tudo que se passou entre eles, está narrado ali. Então era muito de difícil entendimento. O venerável mestre Samael começou a traduzir e nós temos hoje então a Psofia Develada. Nós temos este livro aí para ser baixado por todos, né? Ele não chegou a develar toda, ou ele develou 70%, é o que é possível nós entendermos e compreendermos, que ele traduziu os seus símbolos. O venerável mestre Samael morre antes de completar a sua tradução da Psofia, mas ele mesmo recomenda a todos nós que antes de nós lermos a Psofia, é uma perda de tempo se nós não estivermos um total domínio, né, da doutrina gnóstica básica e estivermos trabalhando concretamente com os 3 fatores de revolução da consciência. Então, em obediência a esse princípio, eu até hoje não li a Psofia, mas pretendo um dia poder lê-la, né, e compreendê-la. Eu li algumas partes, eu nunca li por inteiro, mas vocês podem também investigar, dar uma folheada, vocês vão ver que, apesar do mestre Samael ter colocado o seu dedo de ouro no develador, ela ainda é muito difícil de ser compreendida. Então, o horário do nosso curso, esse nosso curso vai ter uma duração de mais ou menos 3 meses. O horário, todos vocês sabem, é todos os domingos, das 19 às 20 horas. O início do curso, então, está sendo hoje, 24/2/2013. Para todos que quiserem, ainda pode entrar na próxima lição, que vai ser quando nós vamos estar vendo o tema 1. Hoje nós estamos vendo generalidades, tá? Então nós temos o temário do curso, que está lá no nosso site, né? Todos vocês podem acessar daqui para frente. Nós vamos ter aí os vídeos, as informações, todas nesse site, que eu vou estar passando para vocês terem acesso, né? Então lá vai estar todo o temário que nós vamos estar desenvolvendo. Na realidade, nós vamos estar desenvolvendo cerca de 12 temas. Então, o primeiro tema, nós vamos estar falando das principais escrituras. Já demos uma generalização sobre elas hoje. Entre estas escrituras, vamos falar de generalidade sobre a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos falar quantos capítulos ela tem, quantos versículos ela tem, como é que se lê, como é que se faz para ter o entendimento de tudo o que está ali e buscando o sentido gnóstico. Nós vamos estar falando dos tipos de abordagens da literatura sagrada, das escrituras. E aí nós vamos ver no nosso curso que tem 2 tipos então de abordagem. Nós já falamos hoje, nós podemos abordar as escrituras sagradas pelo paradigma mecanicista, que é o que as igrejas, 60.000 religiões fazem, ou podemos abordar as escrituras sagradas pelo paradigma holosótico, o paradigma holístico, ou gnosolístico, é o que nós estamos aprendendo aqui, que nós vamos abordá-la e entendê-la pelo todo. Então, também nós vamos aprender no nosso tema de número 4, como interpretar os símbolos sagrados das escrituras. Vamos fazer uma leitura à luz da ciência da semiótica, que é uma cadeira estudada pelo pessoal que se forma em letras, né? Mas não precisamos ir à faculdade para aprender semiótica, né? Que é um capítulo então da Faculdade de Estudo de Letras. Nós vamos aprender aqui na simplicidade mesmo. No 5º tema nós vamos tratar dos 3 círculos, né, de conhecimento sagrado das escrituras. Então nós vamos ver que as escrituras elas abrangem esses 3 círculos. Tem o círculo mais externo, o círculo intermediário e o círculo interno. O círculo interno, o círculo externo, o mais externo,
é aquele conhecimento da Escritura que chega para todos os povos, para toda a massa humana, que Jesus tinha um discurso para eles, por meio de parábolas, para que eles não pudessem ter acesso ao círculo interno, que é o círculo mesotérico, onde o conhecimento da Escritura só chega para aqueles que têm iniciações, como nós estamos tendo aqui hoje, iniciação, como entender esse conhecimento, e isto é para poucos, como diz o Leonardo da Vinci, muitos, poucos acham, né, sem que ninguém lhe mostre. Então os mestres acharam sem que ninguém lhe mostraram, eles mesmos foram buscar. E alguns poucos acham quando alguém lhe mostra. Então somos nós estamos achando porque alguém está nos mostrando, os mestres nos mostraram, os livros nos mostraram, e nós estamos aqui para demonstrar aquilo que também já entendemos. E muitos não encontra nem que alguém lhe mostre. Então a massa, o grosso da massa humana não vai encontrar isso que nós estamos encontrando aqui a partir de hoje, porque não lhe interessa. O grosso da massa humana detesta o saber, não gosta da aprendizagem, tem bronca de quem quer ensinar e tem ódio de quem sabe. Por isso mataram todos os mestres até hoje, todos eles morreram de morte matada, como diz, pela própria multidão, pela própria humanidade, com exceção do venerável mestre Samael e do venerável mestre Rabulu. Jesus Cristo fora morta pela multidão, João Batista, pela Salomé, e todos foram mortos por pessoas que detestavam o conhecimento. Falando disso, saiba que o conhecimento é para poucos, como dizia Hermes Trismegisto, o conhecimento está para a massa, mas a massa não está para o conhecimento. E um outro sábio disse, não é sábio ensinar a sabedoria para todas as pessoas. Então nós vamos estar aprendendo também no sexto, né, tema, os 3 fatores de evolução da consciência que estão nas escrituras sagradas. E aí nós vamos estar falando do primeiro fator, que é morrer para os defeitos, o segundo que é nascer para as virtudes, e o terceiro fator que é trabalhar gratuitamente pela humanidade, o sacrifício pelo ser humano, pela humanidade. Jesus ensinou isto nas palavras simples, dando discurso para a multidão. Ele não prometeu como promete as igrejas, que as igrejas dizem que você entrar ali, fez o convênio do batismo, numa determinada seita, você está salvo. Jesus é o Salvador, salvou a todos. Então é um salvamento por procuração. Jesus é o procurador, mas ele não foi procurador de ninguém. Jesus não pode salvar a ninguém de nós. Vamos aprender isto. Se ele pudesse, ele salvava todos, mas não, ele só pôde mapear o caminho, e só nós, cada um é que pode percorrer o caminho. Ele não pode percorrer por nós. Então, sabendo disso, na multidão ele diz, dentre vós, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então renunciar a si mesmo é trabalhar o primeiro fator, acabar com os defeitos, com o ego. Toma a sua cruz, ou seja, pegar a cruz é carregar a dor sobre si mesmo, é fazer o nascimento das virtudes e dos corpos existenciais. E siga-me. Então Jesus colocou as regras, né, de salvação para toda a humanidade, diferentemente do que as igrejas pregam. E no sétimo nós vamos estar falando do que sobrou das nossas escrituras sagradas, né? Nós vamos aprender que as escrituras sagradas, nós vamos dividir como se fosse um queijo em 12 partes, e foram fatiando, foram sendo perdidas, foram sendo modificadas. Hoje nós temos apenas um 12º dessas 12 partes. Então nós vamos dizer que a Bíblia, né, ela tem apenas uma parte da verdade. E aí vocês vão na terceira montanha, vocês vão ver Samael falando que as escrituras foram muito modificadas e adulteradas. Então nós vamos ver que ela não tem toda a verdade, como as igrejas apregoam, e dentro dela mesmo está escrito no João, né, quando ele fala, se nós fôssemos escrever toda a verdade pronunciada por Jesus Cristo,
a Terra seria incapaz de conter todos os volumes que seriam necessários para descrevê-lo. Então, cada religião interpreta a escritura de um jeito, nós vamos estar aprendendo, falamos hoje por, assim, grosso modo, né? E nós vamos estar também vendo os diferentes modos de batismo entre as religiões. Vamos ver que o batismo é um pacto de magia sexual, como ensina a gnose, e cada uma delas faz esse convênio de uma maneira. E nós vamos ver qual foi a verdadeira religião de Jesus Cristo, e vamos ver quais os diferentes templos, né, das diversas religiões, e vamos falar muito a respeito de cada uma delas. Então, até aqui fica a nossa síntese expositória, a nossa exposição, e ficamos à disposição de todos para eventuais perguntas por parte de vocês. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir num discurso unilateral, porque não dá para todos nós falarmos ao mesmo tempo. E no decorrer do curso, à medida que forem surgindo perguntas, dúvidas, anote essas perguntas numa nota à parte no seu vídeo, ou se tiver muito difícil, né, já deixa a pergunta anotada aqui no vídeo mesmo. Ao final da minha exposição, vocês podem fazer essas perguntas. Também fica aberto para todos vocês que queiram fazer um comentário, uma exposição, uma pequena comentário, uma síntese. É só apertar aí o ícone, né, aí na parte do vídeo de vocês, onde está escrito "Fala aqui". Então aperta que você já começa falando. Então eu convido a todos para nós assistirmos agora conjuntamente, com bastante energia, com sinergia, né, o início do nosso curso de Gnosis. Nós vamos estar dando início agora com o tema de número 1. Todos estão convidados, todos serão bem-vindos, e é uma alegria enorme para nós se todos vocês ficarem conosco, né? Nós vamos ser breve neste primeira aula de hoje, onde vai ser dada por mim mesmo. Eu só vou fazer uma aguinha rapidinho, um vapt-vupt, né? Como diz o saudoso Chicanese, e logo voltarei para a gente estar iniciando então o curso de Gnosis.